Tá ao vivo. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Daqui a pouco o professor Marcelo também já vai estar aqui. E a gente já vai chamando ele. Tô vendo ali que a Daniele já entrou. Oi, Daniele. Hoje a gente vai bater um papo, Conselho da Comunidade de Curitiba, com o professor Marcelo Lebre. Vamos só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando. Tô tentando ler os nomes aqui. Tambor e Kate também entrou. Tá? Mais um pouquinho o professor Lebre já entra e a gente já começa o nosso bate-papo com ele. O nosso assunto vai ser sobre a execução penal, sobre o que as mudanças do pacote anticrime trouxeram para a execução penal. A live vai ficar guardada assim, salva, tá? Vocês vão poder assistir depois. O professor chegou, eu vou chamando ele agora, tá? A gente está só aguardando o professor entrar. Olá, professor, tudo bom? Boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo bom? Já não sei se ele chama de doutor, de professor, de Marcelo, de Lebre. À vontade, só de Marcelo mesmo, do jeito que você é mais confortável. Só doutor que não. Então tá, eu também não gosto de ser chamada de doutora, eu sempre falo que não gosto. Então, assim, eu queria primeiro lhe agradecer por ter aceito. A gente está começando esse circuito de lives e você é o primeiro. Que bom. Então, tá inaugurando esse circuito. E queria lhe agradecer a presença e de ter aceito o nosso convite. Então, imagina. A gente está muito feliz e muito honrado de ter começado com você. Não, eu que tenho que agradecer aí a lembrança. É sempre uma honra poder trabalhar com os assuntos do direito penal, do processo penal, da execução penal, em especial quando feito em parceria com pessoas, órgãos ou instituições sérias, como é o caso do Conselho da Comunidade. Então, de antemão, eu que agradeço o convite, agradeço aí você, Clarissa, de estar comigo aí nesse bate-papo de hoje. E também já aproveito o contexto para saudar todos os colegas aguerridos, valentes colegas que atuam no Conselho da Comunidade. E para não correr o risco de eu esquecer de algum nome, então em nome de todos, eu vou saudar e agradecer a doutora Isabel Mendes, né, que é a presidente do Conselho, e também a doutora Elizabeth Subtil, que é a coordenadora jurídica, salvo engano, né? É a nossa coordenadora. Então, são pessoas muito queridas por todos nós que atuamos de alguma forma na execução penal, porque a gente sabe a seriedade, a combatividade, os valores éticos que regem a atuação delas nessa seara da execução penal. Então, para mim é um privilégio, uma honra estar com você. Então, eu acho que dispensaria apresentações, mas eu vou falar um pouquinho do teu currículo, Marcelo. O professor Marcelo é advogado criminal, professor de Direito Penal do EMAP, da SMAF, do EMATRA, da Unibrasil, da Abreconst, é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, eu acho muito legal a gente estar podendo fazer essa live com um membro da comissão. Então, para a gente ter essa interação. A doutora Isabel Mendes foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos durante muito tempo. A doutora Elizabeth também participou. Então, eu acho muito interessante isso, a gente ter tá podendo fazer essa live, tá podendo falar de um assunto que é tão delicado e que, por vezes, é muito esquecido. A execução penal, eu, por exemplo, não tive execução penal na faculdade como matéria, era opcional. Imagina. Então, assim, é um assunto que... E o Conselho da Comunidade, também queria começar falando um pouquinho do Conselho. Tem muita gente que não conhece o Conselho, que acha que é uma ONG ou que não tem consciência total do que é o nosso trabalho no Conselho. É verdade. Então, eu queria falar também um pouquinho sobre isso. Mas se deixar, eu não paro de falar, Marcelo. Então, você vai ter... E aqui quem é o professor e quem vai ter que dar aula é você. Então, eu acho que você citou um ponto bem importante, né? Falar um pouquinho sobre o Conselho. Tua disposição tua. Então, assim, o Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal, então, que dá assistência ao egresso, aos familiares, aos detentos, né? Para a gente tentar ter A doutora Isabel fala sempre pra gente que ela não gosta de falar de ressocialização, porque ela acha que muitos não foram nem socializados. Então, como é que você vai ressocializar alguém que não foi socializado, né?
Então, o nosso trabalho, assim, a gente faz vistorias em todas as unidades aqui da região metropolitana, em todas as cadeias públicas da Grande Curitiba. E fazemos visitas mensais, até por causa da pandemia. Nós não estávamos fazendo, voltamos a semana passada, foi muito bom. Fizemos a vistoria, entrevistamos, a gente sempre entrevista todos os presos, depois disso a gente faz um relatório, envia para as autoridades. Então, assim, a nossa intenção é mostrar não só para as autoridades, mas mostrar um pouquinho para a sociedade como é o sistema penitenciário, né? Então, eu acho que esses relatórios que a gente faz são muito importantes, porque a gente consegue trazer conhecimento para as autoridades sobre toda a situação carcerária dentro do sistema, né? Então, o Conselho tem N projetos e quando a pessoa sai, a gente tem vários projetos. O projeto Recomeço, para a pessoa poder... É muito difícil sair do sistema penitenciário sem nada, né? Absolutamente sem nada e abrem-se as portas e tchau, e a pessoa que se vire para sair. Então, a gente acolhe essas pessoas, a gente tem uma gama grande de projetos lá dentro. E é um trabalho bem diferente, interessante, e eu acho que é o único órgão assim, da execução que tem essa função. Então, a gente está nessa agora de tentar mostrar para as pessoas o que é o Conselho da Comunidade. Perfeito. E é isso mesmo, assim, aproveitando até o gancho, eu tenho mais experiência teórica do que prática sobre a atuação do Conselho, então eu aproveito o teu gancho para trazer algumas linhas nesse sentido, né? A exposição de motivos da Lei de Execução Penal, que é a exposição do motivo 213 de 83, ela destaca em 2 itens em específico essa particularidade, que são os itens 23 e 24. Não, 24 e 25 da exposição de motivos da Lei de Execução Penal. Eu vou ler um trechinho para os amigos. Diz mais ou menos assim, ó. Nenhum programa destinado a enfrentar problemas referentes ao delito, ao delinquente e à pena se completaria sem um indispensável e contínuo apoio comunitário. Então, a exposição do motivo da Lei de Execução Penal, ela chama à voz a participação da sociedade em assuntos relacionados ao cumprimento da pena. E aí se abre a Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84. O artigo 4º, ou seja, um dos artigos preliminares da Lei de Execução Penal, ele já reforça esta premissa, dizendo que o Estado deve recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Exato. Então, veja que é uma das premissas primariamente estabelecidas pela Lei de Execução Penal para a execução das penas e medidas de segurança no Brasil. E aí, lá no artigo 61, que a LEP arrola quais são os, aspas, órgãos da execução, fala do juiz, fala do Ministério Público, fala da Defensoria Pública e fala, salvo engano, no inciso 7, do Conselho da Comunidade. Então, o Conselho da Comunidade, consoante bem destacado pela doutora Clarisa, ela é um dos órgãos da execução penal. Imprescindível a correta execução penal. Exatamente. Porque a Lei de Execução Penal estabeleceu um capítulo inteiro para falar da atuação do Conselho da Comunidade, que está lá nos artigos 80 e seguintes. Então, para aqueles que não conhecem a base legislativa que sustenta a atuação do Conselho da Comunidade, essas são as premissas mais basilares. Eu lembro muito do professor Mirabete falando numa palestra. Eu era moleque, estava começando os estudos jurídicos. Não foi o professor Mirabete, não, desculpe. Me fugiu agora quem foi, mas enfim. Ele dizia o seguinte: a ausência prolongada do sentenciado, do seu meio social, acarreta nele um desajustamento que somente pode ser superado se forem oferecidas condições adequadas para sua integração à sociedade. E o Conselho da Comunidade é efetivamente um dos órgãos primariamente responsáveis por fazer essa ponte. Eu acho que foi o professor René Dotti. Eu tô ficando velho, tô ficando meio esquecido, mas eu tenho quase certeza que foi o professor René Dotti, que eu lembro de uma palestra dele, ele ressaltou, ele enalteceu a relevância, né, do Conselho da Comunidade nesse tocante. E veja, eu estava na faculdade em 1900 e... Bom, enfim, faz tempo. Não faz tanto tempo assim. Mas é isso. Então, essa é a minha contribuição. Para quem não conhece o papel do Conselho, vale a pena conhecer. Ah, com certeza. E realmente a gente sente isso. Agora, assim,
O Instagram é uma coisa muito nova para o Conselho, não tinha uma rede social nova e a gente sente muito o advogado que pergunta para a gente, nossa, mas o que é o Conselho? Qual é o trabalho do Conselho? Então, assim, a gente vem tentando divulgar e explicar, porque assim, os familiares já nos conhecem, né? Há muito tempo. Os familiares, os egressos, os detentos, pelo trabalho que a gente faz dentro e fora das unidades. Mas tem muito advogado que, por incrível que pareça, não conhece o Conselho, não faz uma noção do trabalho do Conselho, né? Então, eu acho muito importante essa divulgação que a gente começou a fazer, de tentar mostrar o que é. E a gente está conseguindo muito, assim, nossa, o retorno está sendo muito grande. De quem é o Conselho, o que vocês fazem, de se interessar, de querer conhecer. Então, eu acho extremamente válido de explicar o que é o Conselho, o que é a sociedade, na verdade, participando, né, da execução ali. É isso mesmo. Então, depois disso, Marcelo, a gente vai começar, assim, eu queria conversar com você um pouquinho, e daí vou deixar muito com você, para você falar. E daí as pessoas vão estar livres para perguntar, sim, porque daí já é mais a tua praia do que a minha, assim. Essas mudanças que aconteceram na execução penal depois do pacote anticrime, essa nova sistemática, por exemplo, da progressão de regime, o artigo 112 da LEP foi totalmente repaginado, né? O parágrafo 1º e 2º totalmente alterado. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse sobre os efeitos do pacote anticrime na lei de execução penal. Tá bem. Em breves linhas, falando aí da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, é de se verificar que é uma lei estritamente punitivista. Muito. Então, na minha mais humilde opinião, é uma lei que não se adequa às reais finalidades do que é o direito e o processo penal num Estado democrático de direito. O pacote anticrime é extremamente rigoroso numa série de perspectivas, antigarantista, viola, ao meu ver, uma série de preceitos e garantias legais e constitucionais que foram construídas e solidificadas a duras penas pelos principais atores aí que fizeram parte da construção do direito no nosso país nos últimos 30, 40 anos, sabe? Então, sobre o meu ponto de vista, sobre o que eu acho, sobre o que eu penso do direito do processo penal, o pacote anticrime é uma legislação deplorável e que, infelizmente, vai dar muito trabalho para nós, que somos defensores de um escorreito direito penal, de um direito penal garantista, de um direito penal que serve para a proteção de garantias e das liberdades públicas. E veja, esse efadonho discurso que muitos têm, de que o discurso dos direitos humanos, que o discurso do garantismo é um discurso de proteção de bandidos. Particularmente, eu paro de conversar com esse tipo de pessoa, porque é o tipo de pessoa que está numa vibe muito diferente da minha. Tô vendo aqui, me desculpe interromper, tô vendo alguns colegas entrando aqui rapidinho para dar um alô, ressaltar e deixar um grande abraço para duas colegas que eu já vi entrando aí, dando um alôzinho. A doutora, acho que Luciana, e agora a minha querida amiga, a Dani Galvão, que é uma advogada brilhante, fantástica, uma das advogadas mais fantásticas com que eu tive o privilégio já de trabalhar em algumas demandas e que tive a felicidade agora de ter ela como amiga e ela que é meio de Curitiba, meio de São Paulo, ó, dando um alô aqui pra gente, então deixar um beijo grande para ela. Eu tô vendo vários nomes aqui, na verdade, então... eu também tô vendo. Depois eu mando outros beijos e abraços aí pro pessoal, mas em termos gerais, eu sou muito crítico à estrutura do pacote anticrime. Ele trouxe, sim, alguns pontos bem positivos, sabe? Alguns deles, infelizmente, estão barrados por decisão do STF, como, por exemplo, a questão do juiz da garantia. Era muito importante. Mas que, infelizmente, foi barrado, né? Agora, falando dos aspectos estritamente da execução penal. Doutora Aide também aqui conosco, um beijo para ela. Eu, francamente, acho que a nova legislação pisou na bola em vários aspectos da execução penal. Para começar, a primeira das alterações, que foi lá do artigo 9º, letra A, que fala sobre a identificação de perfil genético, essa questão da compulsoriedade do preso ter que ceder material genético
para fins de constituição do Banco Nacional de Perfil Genético. Isso, com a devida vênia, afronta os mais basilares aspectos de garantia constitucional do indivíduo, dentro dos quais se encontra a não violação da sua intimidade, a não violação do seu corpo. E o que é pior, se o preso se recusar a doar o material genético para constar desse Banco Nacional do Perfil Genético, ele vai estar cometendo uma falta disciplinar grave. Exatamente. Ele vai sofrer sanções disciplinares por estar sendo compelido a violar uma garantia constitucional. É um troço maluco, é um troço que não faz sentido, totalmente, mas está lá no pacote anticrime. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, o pacote anticrime ele trouxe tantas barbaridades que a gente focou a nossa atenção naquelas que mais chamam a atenção. Por exemplo, a questão do juiz de garantias. Opa, tem que ter o juiz de garantias, mas quem é contra já está bagando. E a gente acaba tendo que ter um desgaste muito grande para fazer a aprovação daquele juiz de garantias e efetivamente se tornar efetivo. A questão dos acordos de não persecução criminal, que foi delimitado algumas linhas, mas ainda gera muita polêmica na prática. Então a gente gasta muito esforço para discutir algumas questões e acaba passando desapercebido para outras que são também importantes, como essa. Como é que eu vou obrigar alguém a fazer a doação de material genético para a constituição do banco se ao longo do processo criminal ele não é obrigado a construir prova contra si mesmo? Né? E é uma coação, porque se você não faz, você tem uma falta grave. Se você comete uma falta grave, você tem uma série de problemas na sua progressão. Então, regressão de regime, interrompe o prazo de progressão, problemas com sanções disciplinares. Então, os efeitos do cometimento de uma falta grave são nefastos. E a partir do momento em que você estabelece que essa é uma falta grave, você deixa o coitado do preso sem saída. Sem saída. Ele acaba cedendo. Muitas vezes até por falta de orientação. Sabe? Mas, enfim, essa é só uma das pequenas problemáticas. Vamos discutir um pouco mais esse assunto que você chamou, que acho que é bem importante, a questão da progressão de regime, porque é um tema que está, assim, já começando a trazer uma série de debates na doutrina e já a jurisprudência vai ter que se deparar com algumas situações aí bastante assim, complicadas, né? Veja só, desde o advento originário da LEP, o marco de progressão de regime basicamente eram dois. Ter bom comportamento carcerário e cumprir um 6 de pena. Pô, daí alguém chegou e falou assim, mas pera lá, e os crimes hediondos? Exato. Daí você corre para a lei de crimes hediondos, na sua redação originária, nem podia ter progressão de regime. Era regime integralmente fechado. E aí, em determinado momento, o STF disse, pera lá, isso é inconstitucional. Sim. Mesmo sendo crime hediondo, tem que dar possibilidade de progressão de regimes. Sim, porque a pena não é então, vamos autorizar a progressão de regime. Tanto que daí nós tivemos a alteração da lei. Agora pode progressão de regime para crimes hediondos, só que o lapso temporal exigido vai ser um lapso temporal diferente. Para crimes comuns é 1/6, para crimes hediondos equiparados vai ser 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Tudo bem, mas pelo menos agora está autorizado, embora, obviamente, um requisito mais severo, né? Um requisito temporal mais severo. E aí se pacificou. O tema ficou muito claro. Crimes comuns é sempre 1/6. Crime hediondo você tem que dar uma olhada. Se o crime hediondo foi praticado antes da alteração legislativa, lá em 2007, eu não posso retroagir uma lei penal que seja desfavorável ao réu. Então, vamos fazer o seguinte. Mesmo sendo crime hediondo, ele foi cometido antes de 2007, que foi quando teve a alteração da LEP, a gente deixa até a progressão de regime. Né? Tanto que tinha a súmula do STJ nesse sentido, a súmula 471 do STJ. A súmula 471 do STJ dizia isso. Se for crime hediondo praticado antes de 2007, basta cumprir 1/6. Agora, se for depois de 2017, daí vale a regra de que o tempo rege o ato. Daí tem que cumprir 2/5, 3/5. Então, o cenário era muito claro. Crime comum é sempre 1/6. Crime hediondo, você depende da data do crime. Exato. Se foi antes de 2007, também é 1/6. Se foi de 2007 em diante, 2/5 ou 3/5. E ali ficou pacificado. Era o que valia, baseado no artigo 2º da Lei 8.072 de 90, artigo 112 da Lei de Execução Penal e a súmula 471 do STJ. Pacificou. Aí veio o pacote anticrime para bagunçar de vez. Então, em primeiro lugar,
aquela cláusula de 1/6 para crime comum deixou de existir. Sim. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90 também foi revogado. Então, a cláusula do 2/5, 3/5 para crime hediondo também não existe mais. Porque agora a Lei de Execução Penal traz uma nova perspectiva. Então, vamos por partes. Hoje, quais são os requisitos imprescindíveis para alguém progredir de regime? 1, bom comportamento carcerário. Continua igual a mesma lógica. Comportamento esse que vai ser atestado primariamente pela autoridade administrativa, ou seja, o diretor da penitenciária, o diretor da colônia penal e assim por diante. Em relação ao segundo requisito, aí sim, nós tivemos as significativas alterações. O requisito objetivo, que é o lapso temporal exigido. Eu fiz uma tabelinha para facilitar. Essa tabelinha até coloquei no meu livro, depois eu indico para os amigos. A tabelinha, o objetivo é tentar facilitar como é que ficou. Então, a tabelinha está assim fixada. Se é um crime comum, ou seja, não hediondo, e é praticado sem violência, e o agente é primário, ele tem que cumprir 16% da pena. Agora, se ele for reincidente, ele já tem que cumprir 20% da pena. Tá, mas espera lá. E se for um crime praticado com violência? Opa, daí já muda o cenário. Sim. É crime comum, mas é violento. Se ele for primário, ele tem que cumprir 25% da pena. Tá, mas e se for um crime comum, praticado com violência, e ele for reincidente? Daí não é 25%, ele tem que cumprir 30% da pena. Tá, mas espera lá. E se não for crime comum, se for crime hediondo? Ah, daí muda de figura. Se for hediondo e ele for primário, ele tem que cumprir 40% da pena. Tá, mas e se ele for reincidente? Bom, daí ele tá fudido. Ele tem que cumprir 60% da pena. Você veja, então, que ela fez a nova legislação, ela fez uma gradação baseada nos seguintes critérios. O primeiro deles, é crime comum ou hediondo? Segundo critério, é crime violento ou sem violência? Terceiro critério, o sujeito é primário ou é reincidente? E a conjugação desses fatores é que vai dizer qual é o lapso temporal de pena que ele tem que cumprir. Ficou confuso. Porque nós vamos ter uma conjugação muito grande de regras. Mas não para por aí. A lei vai além e diz o seguinte, tá, mas espera lá. E se for um crime hediondo com resultado morte? Opa, daí é mais grave. Daí tem que ser um lapso temporal maior. Daí diz o seguinte, se for primário, tem que cumprir 50% da pena. Metade da pena. Tá, mas e se o cara for reincidente? Bom, daí é pior ainda. Daí tem que cumprir 70% da pena. Não, ficou extremamente confuso. Assim, além de confuso, querendo ou não, a nova lei, não em todos os aspectos, mas em alguns deles, ela acabou figurando como uma espécie de novatio legis impejus. O que quer dizer que ela não pode retroagir para fatos anteriormente praticados. E, ó, quem atua na defesa vai ter que ficar esperto com isso. Porque eu já ouvi discurso de colegas magistrados dizendo, não, mas espera lá, essa não é uma norma de natureza penal, é uma norma de natureza processual, o que quer dizer que ela se aplica dali para frente, independente do crime ter sido praticado antes do advento do pacote de crime. Esse é o maior absurdo que eu ouvi nos últimos tempos. Mas a gente tem que ficar esperto porque vai ter gente querendo aplicar, desde já, essas novas cláusulas de progressão de regime para fatos pretéritos. O que é um absurdo, porque viola o artigo 5º da Constituição e o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que diz que a nova lei pior ao réu, a novatio legis impejus, não pode retroagir. E este novo marco de progressão, ele tem, sim, natureza de norma penal, porque mexe num ponto específico que é a quantidade de pena que o sujeito tem que cumprir. E o assunto pena é um assunto de natureza não processual. É um assunto de natureza penal, material. Então, nós, defesa, vamos ter trabalho. Ah, eu vou além. Se o camarada for condenado, por exemplo, por crime de constituição de milícia privada, lá do artigo 288-A do Código Penal, ele também tem que cumprir 50% da pena. Se ele exerce comando de organização criminosa, ele também tem que cumprir 50% da pena. Não estou dizendo que essas condutas não sejam graves, porque elas são graves. Mas isso não quer dizer que você tem que transgredir para direitos legais, como eu te disse no começo da nossa fala, constituídos, solidificados a duras penas,
para a gente fazer vez a um discurso que, no final das contas, tem um viés estritamente político e pouco jurídico. E que, em especial, contraria as premissas que se propugna para o direito penal num Estado democrático de direito. Um direito penal que seja de intervenção mínima, um direito penal que seja, na verdade, um freio ao exercício do ius puniendi estatal. Não um mecanismo de exercício de poder, mas de restrição do poder do Estado. O Estado já tem muito poder em suas mãos. E quando intervém, não é deixando o preso um dia a mais ou a menos no cárcere que nós vamos resolver o problema da criminalidade. Quem ainda tem esse discurso com a devida vênia tem que estudar um pouco mais. Eu diria que bastante, muito mais. Quem é leigo, quem não é da seara jurídica, a gente até entende. É aquela questão até bíblica, né? No sentido de que a ignorância salva o homem do inferno. Então, quem não tem conhecimento jurídico, os profanos do direito, o cara não tem conhecimento, nunca pegou um manual de criminologia. O cara defender a lógica do bandido bom e bandido morto, que é o que a gente mais cadeia, mais... Esse cara é perdoável. O discurso dele tem que entrar por aqui e sair por aqui. O que não faz sentido são juristas defender uma lógica que arrosta diametralmente as perspectivas propugnadas pela Constituição. E eu francamente, me convido bastante para participar de lives, para participar de palestras. E a primeira métrica que eu faço é como é que é o pensamento jurídico de quem está me convidando. O camarada tem um pensamento punitivista, o camarada tem um pensamento contra garantias constitucionais. Eu gentilmente digo, amigo, desculpa, eu tenho prazo para cumprir, não vou conseguir entrar, não vou falar. A agenda tá cheia. Eu cansei de discutir com quem tem essa visão, sabe? Porque não adianta os argumentos jurídicos que eu traga. O camarada não vai mudar a posição dele. Não vai mudar. Eu queria, professor, eu queria só lhe cortando um pouquinho, Marcelo. Tem algum pessoal que está muito confuso, para os advogados está confuso, isso imagine para o pessoal. Então, eu tenho aqui, ser família de preso não é crime, que é uma página que nos segue, que diz assim, então, 1/6, 2/5, 3/6 já não faz mais parte. Então, queria só que você explicasse um pouquinho de volta para eles que não entenderam essa parte, claro, assim, que mudou. Porque... Então, vamos lá. Dentro da lógica... O pessoal ficou um pouco chocado com isso, que, nossa, hediondo, não sei o que, 70%. Então, assim, eu sei que é mais complicadinho, vou te pedir, assim, tipo, para você explicar como você faz no cursinho lá com a gente. Vamos sim. Aula com você assim, lá. Uma primeira premissa importante. Quando que o crime foi praticado? A data do fato, não a data da condenação, não a data do trânsito em julgado, não a data em que ele começou a cumprir a pena. Quando o fato tido como criminoso foi praticado. Se ele foi praticado antes de 2020, ou seja, quando ainda não tinha pacote anticrime, a lógica tem que valer as regras antigas. Porque a ideia é de que o tempo rege o ato. Regra primária do direito penal. Traduzindo, continua valendo 1/6 para crime comum, 2/5 ou 3/5 para crimes hediondos. Ponto. Nosso papel como defesa é brigar contra quem pensa diferente. Mas eu acho que em algum momento a STJ, a STF vai se posicionar e vai falar assim, meus queridos amigos, crimes anteriores vale a regra anterior, nem se discute mais. Pelo menos eu rezo para guisa holandês. Tomara. A grande questão é para os crimes novos. Crimes que foram praticados a partir do final de janeiro de 2020 em diante, ou seja, quando entrou em vigor o pacote anticrime. Aí valem as novas regras. Daí, resumidamente, quais são os critérios que têm que ser analisados? 1. Se é crime comum ou hediondo. 2. Se é crime violento ou sem violência. Furto sem violência. Roubo com violência. Terceiro critério, se o agente é primário ou reincidente. São os critérios que vão pautar a análise do juiz da vara de execução. E aí ele simplesmente corre no artigo 112 e vai ter a resposta. Os percentuais variam. 16%, 20% da pena, 25% da pena, 30% da pena. Vamos fazer uma brincadeira? Desculpe os amigos, eu acabei de abrir o meu livro aqui na frente, porque no livro eu trago alguns exemplos. Então vamos lá. Olha a brincadeira que eu fiz no livro aqui, ó.
Digamos que um camarada tenha sido condenado a uma pena de 6 anos, ou seja, 72 meses. Se fosse primário, de bons antecedentes, se fosse crime comum, 1/6 de pena. Ele teria que cumprir 1 ano da pena dele. Ok. Se fosse hediondo, teria que cumprir 2/5 ou 3/5. Daí depende se ele é primário ou reincidente. Ele tem que cumprir o lapso temporal lá na lei de crimes hediondos. Hoje, como é que seria esse mesmo tempo de pena? Quer ver? Ó a brincadeira que eu fiz. Vamos lá. Pena de 6 anos. Se for um crime comum, sem violência, e o réu for primário, ele teria que cumprir 1 ano de pena. Você veja que essa situação ficou igual à anterior. Exatamente. Crime comum, sem violência e primário. Ele teria que cumprir, ó, eu fiz o cálculo bem certinho, 16% daria 11,52 meses. Ou seja, 1 ano. 1 ano. Agora começa a mudar. Se ele for reincidente, ele já tem que cumprir 20% da pena. O que quer dizer que ele tem que cumprir 14 meses. Opa, já mudou. Já não é mais 1/6 da pena. Ele teria que ficar preso 1 ano e 2 meses para poder ter a progressão do regime. E para quem está preso, isso aí é uma grande diferença enorme. Total. Vamos lá, vamos continuar na brincadeira. Se for um crime violento, comum, porém violento, sendo ele primário, ele tem que cumprir 25% da pena, ou seja, 18 meses. Ele tem que cumprir 1 ano e meio de pena. Tá, professor, e se ele for reincidente? Ele teria que cumprir 30% da pena, ou seja, ele tem que cumprir 21 meses. Ou seja, ele teria que cumprir 1 ano e 9 meses. Você veja, então, que com exceção do camarada que é primário, num crime comum e sem violência, que ficou igual, tem que cumprir 1/6, todas as demais situações ele tem que cumprir um lapso temporal maior. Muito maior. Então, o pacote anticrime é sim uma novatio legis imperius, não in melius, né? Assim, para os colegas que querem aprofundar um pouco mais o tema, eu vou indicar o seguinte: eu gravei um curso sobre o pacote anticrime, né? E eu fiz uma parceria com um cursinho, eu não sei se eu posso falar, fazer propaganda. Pode falar, com certeza. Eu acho que é válido, porque ele comprou os direitos autorais desse curso e disponibilizou esse curso gratuitamente. Então, qualquer pessoa pode acessar o canal do cursinho, Cultive, com K. Cultive. Cultive. Com K. Deixa eu até ver aqui se eu não estou falando bobagem. Eu digito sempre no Google. O Google é a nossa salvação, né? Para muita coisa. É isso mesmo, ó. Posso virar a câmera aqui? Não sei se eu posso fazer isso. Claro, pode. Ó, eu abri minha tela aqui, ó. Se quiser. Ó, é esse aqui, ó. Pacote anticrime em laranja. São vários vídeos, tá bem? São vários vídeos. Em cada um deles eu comento um artigo do pacote anticrime. E num dos vídeos eu comento as alterações na lei de execução penal. E o cursinho está disponibilizando gratuitamente. Gratuitamente. Nossa, então, para quem quiser um pouco mais, só que daí são explicações estritamente técnico-jurídicos. Para colegas em especial que são da área do direito, né? Mas como é gratuito, aí fica a dica para os amigos, né? E também tem esse meu livro aí do pacote anticrime. Na verdade, sobre pacote anticrime, eu escrevi 2 livros. O pessoal tá perguntando, Marcelo, o nome dos livros, tudo para. Um deles eu nem tenho aqui, que já esgotou, mas é pela editora Aprovare. Então é só colocar Marcelo Lebre, pacote anticrime, editora Aprovare. E na verdade, esse livro é a cópia do que é esse curso que eu fiz para Cultive, sabe? Então, quem quiser aprofundar, pode aprofundar. E daí tem outro que na verdade, é uma coletânea de artigos, que é esse aqui, Pacote Anticrime, pela editora Juspódio. É um catatal, mas são vários colegas, tem colegas juízes, colegas promotores, colegas delegados, colegas defensores, comentando sobre o pacote anticrime. E o meu artigo é exatamente sobre a execução penal. Então, para quem quiser também um pouco mais de conteúdo técnico nesse tema, fica também essa indicação. Então,
em resumida síntese, na minha visão, efetivamente, o pacote anticrime ele prestou um desserviço muito grande para a estrutura do direito penal e, em especial, para a execução penal. E não só nesse assunto da progressão do regime, também em outras questões, como, por exemplo, o RDD. Eu ia falar do RDD também com você. Tem uma série de cláusulas que foram incorporadas ao regime disciplinar diferenciado. Ó, o colega doutor Elisandro, também nosso colega advogado aí acompanhando a live. Está elogiando, dizendo que o curso é excelente, o livro é nacional. Mas assim, o que os amigos falam não vale, né? Porque mas amigo, Marcelo, ó, mas tem outra pessoa aqui dizendo assim, ó, os juízes precisam ter aula com esse professor. Obrigado, gentileza. Vamos tentar fazer isso. Uma coisa muito séria, e eu faço questão de ressaltar isso, porque a gente tem que embater, trazer as críticas de uma forma ética, de uma forma gentil. A gente não precisa ser grosseiro, não faz parte do meu perfil. Claro. Eu sou extremamente técnico, mas também sou combativo, né? E assim, como tem juízes ruins, tem promotores ruins, tem advogados ruins, tem professores ruins, tem seres humanos ruins, né? Assim como existem boas pessoas, existem bons advogados, bons juízes, bons promotores. Nós temos, sim, grandes magistrados, aguerridos, defensores dos direitos humanos. Nós temos aqui no estado do Paraná bons juízes nesse sentido. Sei porque dou aula na escola da magistratura e tenho bons colegas advogados, bons colegas magistrados que lecionam ali também, que são aguerridos defensores dos direitos humanos, da vítima, do preso, que respeitam o contraditório, que respeitam a ampla defesa. Então... Nós temos, assim, só te interrompendo um pouquinho, Marcelo, nós temos hoje uma grande juíza na execução penal, que é a doutora Ana Carolina. A Ana é fantástica, ela é gentil, ela é cortês no trato, ela é atenta para uma série de questões, assim. Nós temos aqui no interior do Paraná a doutora Fernanda, que também... Nossa, maravilhosa também. Dá para chamar ela para fazer uma live. Ela é assim, eu acompanho o trabalho... Eu sou muito criticado em alguns aspectos, porque as pessoas, às vezes, dizem o seguinte: mas o que ele está falando? Ele fica defendendo os caras de colarinho branco. Todos, absolutamente todos, são merecedores de resguardo das suas garantias fundamentais. O nicho em que eu preponderantemente atuo aqui no escritório, efetivamente de crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, mas já fiz e já defendi, continuo defendendo aguerridamente todo mundo que bate na porta do meu escritório. Absolutamente todo mundo. E com auxílio dos meus queridos amigos, colegas aí da Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu vi vários aqui, ó, a doutora Eliane está aqui, a doutora Sônia está aqui. Essas meninas dão sangue. Elas me dão sangue mesmo. A doutora Eliane e a doutora Sônia, é verdade. Eu tenho um orgulho gigantesco de ser colega delas nas comissões e com a devida vênia, sem querer fazer críticas aos colegas do sexo masculino, eu vejo que as colegas advogadas, elas têm ganhado um espaço muito grande e fruto exatamente desse diferencial. Qual diferencial? Elas não têm medo, não, elas vão para cima. Então, assim, que sirvam de exemplo, né, para todos nós, em especial nesse momento nefasto pelo qual a gente passa, não só em decorrência da pandemia, mas também em decorrência do flerte. A gente tem visto muito isso. Autoridades das mais elevadas instâncias flertando com a mitigação de garantias. E o que é pior, dentro do Supremo Tribunal, né? Apenas a título de exemplo, por favor, são críticas que faço sobre um ponto de vista estritamente técnico-jurídico. Não é pessoal, não é político, até porque não torço para político nenhum, não torço para partido nenhum. As minhas opiniões são sobre um ponto de vista de direito penal, que é o que eu estudo, né? Salvo engano, ontem ou hoje, o atual presidente do STF, o ministro Fux, ele reeditou a recomendação 66 de 2020. De uma maneira terrível, né? Que fala sobre as recomendações para os tribunais e magistrados, para as unidades penitenciárias relacionadas à proteção em relação ao Covid.
E nobre da parte dele de estender as recomendações, perfeito, tá certíssimo nesse tocante. Já era um pedido de várias frentes, né? Tanto da frente jurídica quanto da sociedade civil, né? Estender as recomendações trazidas ali nessa recomendação 62 do CNJ. Mas ele fez algo que com a devida vênia não faz sentido. Ele restringiu o âmbito de alcance. Ele disse, olha, essas recomendações de prevenção ao Covid são importantes e tem que se estender por mais 6 meses. Daí ele veio e disse, mas não se aplica para crimes hediondos, não se aplica para lavagem de dinheiro. Ou seja, ele, através de uma canetaça, ele veio e disse, ó, fique tranquilo, se você cometeu crime hediondo, o Covid não te atinge. Não te atinge. Não, eu gostaria de saber de que forma. Assim, com a devida vênia, é o ministro que tem grandes construções jurídicas. Sim. Mas ele acabou abraçando um discurso que, com a devida vênia, acaba trazendo uma grave violação da isonomia, né? Que deve pautar, inclusive, a execução penal. O Auri, nosso colega, professor, o Auri Lopes, ele até comentou, ele falou assim, cara, tu viu que o ministro Fux fez? Ele acabou de criar uma nova categoria, que é a seletividade viral. Eu li isso, compartilhei no nosso grupo e é verdade, ele criou uma coisa assim. E o professor Auri nos segue aqui no Instagram, assim. Não, ele é muito 10. Ele é maravilhoso. Ele é um fantástico. Assim, a gente tem uma diferença de idade, ele chegou a ser meu professor, então tenho um respeito acadêmico por ele em razão disso. E eu tive aula com ele na pós também. E eu tive o privilégio. E em razão da sala de aula, a gente acabou daí começando a lecionar em vários cursos juntos. Então, tenho esse privilégio aí de ser amigo de umas figuras tão brilhantes quanto ele, quanto o Luiz Carlos Valois, que é um excelente magistrado também, lá da região norte, um cara fantástico. Também nos segue aqui, Marcelo. O João Marcos. Vai ter uma live também com ele. Boa, merece mesmo. O João Marcos, que é também, juiz ali em Joinville. Um cara assim... Dia 30 é live a gente vê a atuação desses caras, você diz, porra, que bom, tem pessoas iluminadas e pessoas assim que tem que ser como exemplo, em especial para a molecada que está começando, que está ainda na faculdade, que acabou de sair da faculdade. Então, assim, sabe, eu parto da seguinte premissa. Eu tenho os meus valores éticos e morais e tenho os meus valores jurídicos. E eu não barganho com eles, porque é mais conveniente ou não em determinado momento. Para mim, eles são muito firmes. Eu acho que o importante é isso, você defender uma bandeira e servir de exemplo para que outras pessoas que pensam como você tenham alguma premissa para seguir, que possam olhar para você e falar assim, ó, é aquilo que é o certo. Então, ainda que sejam as menores das vozes, ainda que seja um gritando contra uma multidão, a gente precisa ter 1, 2, 3, 5, 10, os 50 que estão aqui nos acompanhando, dizendo, pô, é isso mesmo, isso é o certo. Ter um norte a seguir, né? Então, é o que eu tento fazer dentro da minha profissão, seja como advogado, seja como docente, moldar aquilo que eu acho correto e dizer, ó, se você pensa como eu penso, você tá no meu time, vamos brigar junto, né? Vamos junto. Em suma, é isso. Eu tô tentando ler aqui um pouquinho dos comentários, assim, tem muito elogio, assim. Tem gente perguntando assim também que eles não entenderam essa regra, né? Que o Covid agora escolhe a pessoa. Então é uma coisa seletivo. Eu, sério, dentro dessa lógica, eu tô até pensando em praticar um desses atos ilícitos só para não pegar Covid. Você não vai pegar, você vai ficar imune daí, com certeza. Para que vacina, né? Pra quê? Não. Brincadeiras à parte. Assim, com todo respeito, eu acho que não foi uma posição correta. Não sei. Aqui também tem uma pessoa, Teia Sandro, eu acho. Ele faz uma pergunta que não vai muito na nossa linha. Qual é a lógica de soltar criminosos que estão cumprindo penas? Veja só. Qual é a lógica de soltar, né, alguém por causa do Covid só porque ele está cumprindo pena? Essa pessoa não entende a lógica. Se puder explicar para ela um pouquinho. Assim, em primeiro lugar, a gente tem que sempre respeitar os pontos de vista em sentido contrário, né? Tudo no direito é pautado numa relação de ponderação. Não existe o certo ou errado.
Nós temos valores que estão em jogo. Quando você tem dois valores que são diametralmente opostos que estão em jogo, o que o operador do direito é obrigado a fazer? Isso não é uma opção, porque isso é uma matriz de âmbito constitucional, né? Uhum. A Constituição diz, bota numa balança. Bota numa balança. E veja diante do caso concreto o que pesa mais. Então, vamos lá. Se eu botar na balança dois valores, vamos fazer uma analogia assim, até bem grosseira, por assim dizer. Uhum. Honra e vida. O que pesa mais? A proteção da honra ou a proteção da vida? Em determinado momento da nossa história, a jurisprudência admitia que um camarada traído matasse o amante para proteção da sua honra. Exato. Porque naquele momento da história, a honra ela tinha um peso muito grande, a ponto de se equivaler ou até ser mais valorada, por assim dizer, do que a vida de alguém. Em determinado momento da nossa história, isto era amparado pelo ordenamento jurídico e a jurisprudência nesse sentido. Uhum. Hoje faz sentido você propugnar matar um ser humano para proteger a honra de alguém? Nem jurisprudência titubeiam. Eles batem o martelo e dizem, não faz sentido. Se você matar alguém para proteção da tua honra, amigo, não vai ter desculpa. Tu não vai poder alegar legítima defesa da honra. Você vai ser processado e vai ser condenado. É esse o ponto que nós temos que ponderar em todas as situações, inclusive nessa do Covid. Muitos dos que estão sendo colocados em liberdade em razão do Covid não é uma liberdade contínua. Não. É uma liberdade condicionada, dado ao momento atípico em que todos nós se encontramos. Uhum. Não quer dizer que o restante da pena se dará efetivamente em liberdade. Quer dizer que, para atender às particularidades deste momento, os magistrados estão concedendo a liberdade. E também não é para qualquer caso. Claro, tudo tem que ser ponderado de acordo com o caso concreto. Demonstrado através do histórico do indivíduo, que ele tem ampla reincidência, já foi condenado por vários crimes violentos, nunca se deu bem num exame criminológico. Uhum. As conversas que ele tem com o assistente social, com a psicóloga do estabelecimento carcerário, deixam muito claro que é um indivíduo que, se for colocado em liberdade, vai causar danos sociais. Parece na balança. Obviamente que numa situação como essa, a liberdade não é o melhor caminho. Mas o que não quer dizer também que vai deixar o cara morrendo dentro do estabelecimento carcerário. Se coloque ele dentro de uma situação no sistema carcerário que seja compatível com as particularidades dele. Agora vamos trabalhar para o outro lado. O camarada é condenado por um crime praticado sem violência. Primário, nunca teve nenhuma outra passagem no sistema judiciário. Faz sentido. O camarada tem mais de 70 anos. Graves problemas de saúde. Esse camarada vai morrer de Covid se ele pegar Covid. Com certeza. E aí nós temos um outro problema grave. Ele vai morrer dentro do sistema carcerário. Quer dizer que o Estado é responsável primário por ele. E o que é pior, o Estado então vai ter que pagar uma indenização para a família dele. Porque, afinal de contas, ele faleceu sob a tutela do Estado. Então, o pensamento ele não pode ser limitado. Esse pensamento dual. Ó, faz isso. Ó, vamos soltar o bandido. É um pensamento dual. Com a devida vênia, ele não vê o fenômeno como um todo. As outras consequências jurídicas que podem advir disso. Então, basicamente, é isso que eu acho que é o correto. Você colocar numa balança e sopesar de acordo com as particularidades de cada caso concreto qual é a melhor saída. Não pensando apenas no indivíduo, é verdade, não apenas pensando no indivíduo, mas em toda a gama de pessoas e as possíveis consequências jurídicas advindas de uma decisão como a prisão ou a liberdade. Eu, particularmente, sou sempre adepto da liberdade. Essa, para mim, é a regra. Tá eu bem? também, você sempre. Essa mesma pessoa está perguntando assim, ó, então o cara está lá cumprindo o isolamento. E então solta o sujeito para vir se contaminar do lado de fora, já que aqui os riscos são infinitamente maiores. Volta para o pensamento dual. É ver o fenômeno muito limitado, com a devida vênia. Tem que ver o fenômeno de forma mais abrangente e volta para a mesma resposta, que é a simples e me parece a mais segura. Analisa as particularidades de cada caso concreto. Porque a pluralidade dos casos, ela não permite que a gente passe uma régua rasa e diga, tem que ser sempre assim. Uhum. Tem que analisar as particularidades de cada caso concreto.
né? Tem que analisar a situação do preso, tem que analisar a situação do Estado, tem que analisar a situação da sociedade, tem que analisar a situação da vítima ou da família da vítima, dependendo do crime. Volta para meu discurso originário. O pensamento dual é um pensamento limitado. E a partir do momento em que você estipula determinados limites, a chance de você cometer um erro é muito grande, né? É muito grande. Eu quero ver o que mais tem de pergunta aqui, professor, para a gente dar uma... Aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar do indulto aqui que perguntaram. Por exemplo, assim, a gente tá falando um pouquinho, a gente tá com um problema muito grande no CMP, né, que tá interditado, né? Então, lá tem vários idosos, né, nessas condições, assim. Então, seria no caso, a doutora Sandra, que tá falando, a doutora Sandra Silveira, seria um caso de um indulto humanitário até, né? Então, é isso que você falou, não pode ter essa dualidade. Cada caso é um caso. Assim, veja só, tem vários colegas acompanhando a live, eu vejo rapidamente as mensagens, tem gente apoiando, tem gente criticando. Essa é a beleza, essa é a pluralidade da democracia, né? Você ter pensamentos para tudo quanto é lado. Enquanto os pensamentos e os argumentos eles estão no campo da perspectiva técnica, eu acho que os debates são válidos. Quando vira, como é que eu posso dizer isso de uma forma gentil? Quando ele sai do campo do pensamento técnico e vai para o campo das paixões, eu prefiro até nem entrar em discussão. Porque fica difícil, quando vai para o campo da paixão é praticamente impossível daí a discussão. Eu torço para Ponte Preta. Sério? As pessoas vão dizer, pô, você é louco, você torce para Ponte Preta, cara. Eu torço. Mas daí é no campo da paixão, né? Exatamente. Eu sou católico, ou eu sou protestante, ou eu sou espírita, mas daí é o campo do pensamento individual de cada um, né? Como eu te disse, as discussões e os pontos de vista que eu trago são pontos de vista estritamente técnico-jurídico, né? Ninguém, obviamente, é obrigado nem a apoiar o que eu penso, nem a me seguir, muito pelo contrário. Pessoal que começa a me seguir e aí começa a fazer postagens mais indelicadas, eu não penso nem duas vezes. Daí eu mostro que eu sou um bom advogado criminal. É na hora, lavro a ata notarial e no dia seguinte eu já meto o queixa-crime. Pelo menos eu dou trabalho para a pessoa. Mas sempre, não penso nenhuma vez. O camarada começa a me seguir e aí eu começo a fazer postagens sobre o ponto de vista que eu defendo. Se o camarada diz, professor, eu não concordo por causa disso, legal, tá dentro do debate, eu troco ideias, a gente conversa. O camarada começa de grosseria, eu não penso nem duas vezes. Print da tela, ato notarial do cartório e no dia seguinte queixa-crime. Não penso duas vezes. Tá certo, tá certo. Porque as pessoas, é engraçado assim, por estarem do outro lado da telinha, por estarem atrás da internet, algumas pessoas perderam o limite, né? Eu posso falar qualquer coisa. É um problema social. Eu, assim, como atuo na área criminal há muito tempo de verdade, conheço todo mundo. Juiz, promotor, delegado, sou advogado de vários deles, inclusive. Assim, eu vejo os meus colegas, por exemplo, os colegas meus que são delegados da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Eles me passam, às vezes, alguns problemas para dar parecer jurídico, né? Tem muita coisa nova sob o ponto de vista informático. Então, eu muitas vezes sou convidado a dar parecer jurídico para os colegas da Cybercrimes. E o que eles me passam, assim, de situações que eles encaram em razão disso, é um troço surreal, um troço maluco, sabe? Mas daí, voltando para o nosso assunto central, eu francamente acho que o pacote anticrime, ele trouxe alguns pontos positivos, trouxe sim, mas em específico para a execução penal, eu acho que trouxe mais pontos negativos de desconstrução de um correto direito penal do que pontos positivos. Você conseguiu enxergar algum ponto positivo? Na questão da execução penal, não. Em outros tópicos do pacote anticrime, sim. Na execução, eu pergunto. Assim, não, na execução, não. Pessoalmente, que o pacote anticrime alterou outras leis também, não só leis penais, né? Não só leis processuais, mas, por exemplo, alterou a lei de improbidade administrativa, trouxe pontos positivos ali dentro. A própria possibilidade de acordo de não persecução criminal, eu acho que é válido em algumas frentes. O juiz de garantias, que a gente já trabalhou também, que por enquanto não está em vigor.
mas as alterações da LEP são muito severas, são punitivistas, como disse a doutora Paula, aqui, nossa colega também, uma aguerrida advogada também, colega professora. Então, em resumo, é isso. Eu estou tentando ver se tem mais alguma pergunta. Tá, eu quero saber em progressão de regime semiaberto, onde o pacote anticrime entra. Mas acho que você já explicou, né, Marcelo? O pacote anticrime ele não fez diferenciação do regime, por ser fechado ou semiaberto. A novidade do pacote anticrime foi só em relação à quantidade de pena que é exigível a título de cumprimento. Eu queria só que você falasse rapidamente, que a gente está se encaminhando por fim, só um pouquinho do RDD. Que assim, já é um regime complicado, né? O RDD ele já é por si só alvo de severas críticas sob o ponto de vista doutrinário, né? Desde o advento dele. Antes ele era previsto num decreto lá do estado de São Paulo, e depois ele foi incorporado para a lei da execução penal. Ele por si só já é bastante rígido, né? E agora ele se tornou ainda mais rígido. E por sorte não foi aprovado pelo Congresso algumas das medidas que o então ministro da Justiça queria, porque era para ser ainda mais rígido. Só para você ter uma ideia, uma das cláusulas propugnadas no projeto de lei autorizava expressamente que as conversas do preso em RDD com o seu advogado fossem gravadas. Por sorte, algumas das cláusulas propugnadas foram barradas, porque obviamente elas seriam declaradas inconstitucionais. Mas tem todo aquele discurso politiquês, né, por trás, que ainda assim os caras iam tentar fazer. Então o pacote anticrime, ainda assim, ele acabou sendo severo numa série de frentes que, olha, a gente precisaria de uma live só para isso, para pontuar as novas características do RDD. Aumentou o prazo de duração, recolhimento na cela individual, reduziu o âmbito de visitas, direito à saída da cela também está mais restrita, as visitas monitoradas. Isso é muito complicado. Conteúdo de correspondência, sabe? Uma série de situações que, com a devida vênia, ainda merecem um pouco mais de estudo e um pouco mais de crítica, sabe? Então, em resumo, o RDD conseguiu ficar mais rígido do que ele era até então. Eu queria só responder um pouquinho, porque isso é uma resposta, uma pergunta que está sendo constante para a gente no conselho. As famílias estão muito preocupadas, porque as pessoas estão há 5 meses sem visita, e o próprio conselho voltou essa semana, e o que mais perguntam para a gente é isso, de estar sem notícia aqui de fora, né? Então, eles estão perguntando quando as visitas presenciais voltam. Então, eu queria dizer assim, o conselho não tem como dar essa resposta. A gente está vivendo uma hora a gente está com bandeira laranja, outra hora a gente está com bandeira amarela, uma hora... E é complicado, porque, por exemplo, nós, para irmos até as unidades, a gente foi praticamente, parecia que a gente estava indo para a Lua. Porque a gente poderia levar o vírus para eles lá. Então, só para o pessoal que está perguntando isso, realmente a gente não tem como dar essa resposta. Não, o conselho, pelo menos, não tem. Porque é uma questão que, assim, foge da nossa live, né? Mas só porque tem muita pergunta aqui disso. Envolve instâncias maiores do que a gente, né? Envolve o governo do Estado, envolve o DEPEN, envolve o Tribunal de Justiça, envolve os diretores de cada uma das unidades prisionais, né? Mas a gente sabe o quanto as famílias estão sofrendo em razão disso, né? E aí entra o papel do Conselho da Comunidade, entra o papel da assistência social, de tentar fazer essa ponte, entra também o papel dos advogados, né? É dever do advogado estar o máximo possível perto daqueles que ele assiste, né? Como o colega colocou ali, envolve questão de saúde, sim, tem toda a razão. Tanto a saúde do preso, quanto dos agentes carcerários, que também tem que ser pensado neles, como dos advogados, dos conselheiros, da sociedade como um todo, né? Porque qualquer um de nós pode ser o portador do vírus, né? Então, da minha parte, até para encerrar, eu efetivamente faço votos para que todos nós tenhamos a maturidade e a serenidade de entender que estamos num momento muito conturbado, não apenas em razão da pandemia,
A gente se empolgou, né, Marcelo? E daí o tempo acabou e eu não vi, desculpa. Imagina, mas a gente volta aí só para dar um tchau pro pessoal, né? Hã? O pessoal tá elogiando muito, gostou muito. Obrigado, peço desculpas por alguma eventual exaltação, mas eu acho que enriquece o debate, né? Uhum. Acho que eu te falei já que tive aula com você no jurídico. Eu gabaritei em penal, então os professores lá do jurídico têm uma participação na minha aprovação. Você, o Michel, o Damasceno que me deram aula. Então, É. sou uma grande fã de você e estou muito feliz de ser a primeira live e de poder ter feito a live com você. Não, da mesma forma, agradeço mais uma vez a gentileza. É, como você falou, teve aula com... Assim, eu leciono há tanto tempo, eu acho que é bem difícil alguém formado em Direito em Curitiba nos últimos 15 anos que não teve aula comigo em algum lugar, sabe? Isso é muito legal, porque tem muita gente que teve aula comigo, mas não pensa como eu penso, tem um pensamento diferente. E tá certo, cada um tem o seu direito de pensar, de se posicionar perante o mundo e perante o universo jurídico da forma que acha mais adequada. O legal é o debate, o legal é a construção do conhecimento. Obviamente, se você está num grupo onde as pessoas 100% pensam como você acaba não vendo o mundo que está lá fora. Exatamente. Então, você agregar pensamentos diferentes ao debate, óbvio, sempre debate com cortesia, o debate com ideias técnicas, é enriquecedor, é enriquecedor. Então, eu acho que todos os pontos de vista, todo mundo que participou, e foi bastante gente aí que participou, pelo que eu vi, tá todo mundo aí de parabéns. Teve, na verdade, mais de 200 pessoas. Eu deixo um abraço carinhoso para cada uma das pessoas que se fez presente, ainda que em breve tempo, para aqueles que trouxeram os seus comentários, as suas opiniões, seja favoráveis ou contrárias ao que eu estou falando. Eu deixo um beijo, um abraço especial para cada um deles e dizer que eu sou um entusiasta do trabalho do Conselho, parabenizo o trabalho de cada um de vocês e tenho certeza que tem em mim um amigo, um fiel defensor para trocar ideias e auxiliar no que for possível. Que bom, Marcelo. Então, assim, eu vou ler que só a nossa coordenadora está agradecendo muito, a doutora Elizabeth, pedindo que você voltar sempre, está sempre aqui. A doutora Isabel também está lhe mandando um grande abraço, um beijo. E muito bom, só posso lhe agradecer. Tá bem. Então, quem sabe no futuro próximo a gente não faça uma nova, né? Olha, não me tente, porque daí eu vou ficar te perturbando para a gente fazer, porque tema é o que não falta. Legal. No mais, deixo aí um grande abraço. Todos fiquem com Deus. Nada. Cuidem das suas vidas, da sua saúde, da vida e da saúde dos seus amigos, dos seus familiares, da sociedade em que a gente vive. É extremamente importante a gente ter esse senso de responsabilidade social, né? De se cuidar de nós, individualmente, né? Daqueles que nos cercam, dos nossos filhos, dos nossos esposas, maridos, mas também daqueles que a gente não conhece, mas que podem ser afetados de alguma forma pelas nossas ações ou omissões. Eu acho que a palavra-chave é senso de responsabilidade social. É isso que a gente tem que ter. Porque vai passar, esse momento vai passar e todos nós vamos sair mais fortalecidos dessa situação de adversidade. Era isso. Então tá bom. Obrigada, um beijo para você, professor. Muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz, o conselho, a equipe toda.